Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo marcado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de minha cidade para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Boa Conceição, chamavam-lhe a Santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No título de que trato, dava para a maometana, aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelo menos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar na minha cidade, mas fiquei até o Natal, para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão. Eu levaria a outra, a terceira ficaria em casa. Mas o que fará você todo esse tempo, Sr. Nogueira? Leio, Dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os 3 Mosqueteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e, à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentre em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem nem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não fui, parece que ainda não é meia-noite. Paciência. Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de frente de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa coloquei para fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa e mentisse para não me afligir ou aborrecer.
Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima. Que paciência sua esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de alma do outro mundo? Eu cuidei para que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas logo vi a senhora. O que é que estava lendo? Ah, não diga, eu já sei, é o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Também gosto muito, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances você costuma ler? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Dona Conceição, já vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Eu olhei agora mesmo no relógio e ainda é 11h30. E você perdendo a noite não é capaz de não dormir de dia? Eu já tenho feito isso. Ai, se eu não dormir à noite, no outro dia eu tô que não me posso. E meia hora que seja, eu hei de perder o sono. Mas também eu tô ficando velha. Que velho o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das nossas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte, e não queria perdê-la. Pouco a pouco, tinha-se inclinado, fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muitos claros e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espantara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber por quê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto o ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente, não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou. Trocou de atitude e de lugar. Deu a volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas, mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Mamãe está longe, mas ela tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti a palavra.
Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões que sou como mamãe. Acordando-me, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama, acendo uma vela, passeio pelo quarto, deito na cama e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu-se uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim, lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente na palavra. De vez em quando, reprimia-me. Mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriram-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar. Não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que brandava. Missa do Galo, Missa do Galo! Aí está o companheiro. Você que ficou de acordar ele que vem acordar você. Ei que já será hora. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Vá, não faz esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isso à conta dos meus 17 anos. Pelo ano bom, fui para minha cidade. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Ouvi mais tarde que Conceição casara com o escrevente juramentado do marido. Vai! Chegou a hora de orar, hein? Salvando mais vidas que o tiro de Bíblia. É o Cristo, hein? Aleluia! Aleluia! Joga suas mãos pro alto, Jesus Cristo vai te abençoar. Aleluia! Aleluia, olha as vazias, irmã ungida, louva doida para jejuar. Aleluia, aleluia, vou me manter puro até o casório, porque eu escolhi esperar. Quem foi que disse que eu não vou te curar? Drogas e álcool você vai se livrar. Vou te levar para o culto e depois te batizar. Vai orar por muitas glórias até fazer tu pregar. Os seus pecados eu vou eliminar. Charapa canta e pipa chura maga. Testemunha de Jeová.